Olá, olá, eu sou o Brian Garcia, engenheiro agrônomo paisagista, e hoje eu vou mostrar o passo a passo aqui de preparo do seu vaso para replantar aqui, no nosso caso, o nosso filodendro. Eu vou mostrar todo o preparo aqui de como você vai fazer para preparar a drenagem do seu vaso e também como fazer aqui o tutoramento da planta. Então, bora acompanhar. A ideia é de apresentar aqui com materiais que você vai ter na sua casa. Então, vou te mostrar o que eu vou usar aqui, mais opções que você tenha aí também no dia a dia. O meu vaso ele já vem com um sisteminha aqui próprio do pratinho aqui embaixo, né? Mas vamos começar a falar do básico aqui da drenagem. Esse meu vaso aqui ele vem com apenas um furo. Eu acho muito pouco, eu não quero que tenha um acúmulo excessivo de água aqui no meu vaso. Então, vou pegar aqui uma chave de fenda, você pode usar uma faca ou uma furadeira para fazer mais rápido, e quero fazer mais alguns furos, então vou fazer mais uns 4, 5 furos aqui ao redor. Então eu fiz aqui bastante furo a mais, quanto mais você fizer melhor e mais espaçado, né? Porque a gente garante que não vai ter um acúmulo excessivo de água aqui embaixo, para que não apodreça nossas raízes. Agora, qual que é a ideia? Aqui a gente precisa fazer uma camada aqui em cima, por dentro do vaso, para que esses furos não sejam entupidos pela nossa terra, pelo nosso substrato, né? E aqui no caso eu vou usar a nossa argila expandida, que é barato, muito fácil de achar. Mas você pode usar caco de telha quebrada, bucha de cozinha picotada. A gente realmente quer a ideia é que a gente faça uma barreira física aqui de uns 5 centímetros, não precisa ser muito grande, para que realmente essa água que quando a gente molhar a nossa planta, isso funciona como uma peneira, como um filtro, né? Para que então ela desça e saia fique no nosso pratinho. E que a gente dose também, não coloque água demais para que não encharque tanto. E por cima dessa camada que a gente vai fazer aqui, física, de argila expandida, a gente tem que colocar uma outra camada por cima, que eu vou mostrar aqui na prática para vocês, para que a terra não entre nessa nossa peneira e então não tampe, né? Não entre no meio do caso aqui da nossa argila expandida. No caso aqui, eu vou usar a manta de juta, que ela é bem arejada aqui, dá para ver até através dela, então ela permite bem essa passagem de água. E se usa muito normalmente a manta bidim, mas eu não gosto muito de usar a manta bidim, porque com o tempo ela entope também, né? A terra vai ficando compactada por cima da manta bidim, e geralmente uma vez por ano ali tem que refazer esse vaso. Mas pode ser usado também, se você tem manta bidim, pode usar tranquilamente, mas uma vez por ano é legal que você refaça o sistema de drenagem do seu vaso. Se os furos do seu vaso, se você já comprou um vaso que tem furos muito grandes, como esse central aqui, se ele já tem uns furos espalhados desse mesmo tamanho e tiver o risco aqui da argila entupir, né, tiver esse por dentro aqui encaixar, isso não vai acontecer com os furinhos pequenos, mas com o grande pode ser que aconteça. Então é legal que porque no fundo também você coloque a manta, tá? Que você vai fazer um sanduíche, vai ficar manta, depois você coloca argila e por cima novamente manta. Mas nesse caso, como eu fiz uns furos menores, então não tem um risco da minha drenagem ser entupida aqui, eu não vou colocar nenhuma manta aqui no fundo, eu vou colocar direto a minha argila. Então, olha só, preenchi bem o fundo do vaso aqui com argila, como disse, não precisa ser uma camada tão grande, a não sei que você queira que seu vaso fique mais leve, né? Quanto mais argila você coloca, menos terra você colocaria, então seu vaso fica mais leve. Mas aqui eu quero mais espaço de terra para ter um maior enraizamento, minha planta fique maior. Então aqui eu não vou colocar muita argila. E aqui por cima agora eu venho com a minha manta. Realmente eu quero fazer uma boa proteção para isolar bem aqui a minha argila depois da terra que eu vou colocar aqui por cima. Então você vai medir de forma que um quadrado, né, que a sua manta ela seja maior do que o fundo do seu vaso, para que realmente quando você coloque, ela ocupe, proteja todas as bordas, para que realmente não entre nada de terra aqui no meio.
Então aqui consegui isolar bem a minha argila. E agora, para segurar essa manta e fazer um pouquinho de peso aqui antes de colocar minha planta, já vou colocar um pouquinho do meu substrato, para que essa manta não saia do lugar na hora que eu estiver alocando a minha planta aqui dentro. Já coloquei uma quantidade razoável de substrato aqui, e eu vou aproveitar também esse momento e vou colocar um pouquinho de adubo no fundo do meu vaso, porque essa é uma oportunidade para a gente conseguir adubar as raízes mais profundas da nossa planta, né? Então, pouca coisa aqui, um adubo bem concentrado e rico em macronutrientes, então não exagerar também para não queimar as raízes da nossa planta. Agora vamos tirar a minha planta do vaso antigo. Ela vê aqui que ela já está pequena para o vasinho que ela está. A planta que já cresceu bastante, ela está no mesmo vaso desde que eu comprei. Ela está com um tutor, mas a planta já está com o dobro do tamanho do tutor, por isso que eu vou colocar um tutor maior nela também. E estou fazendo um experimento de usando essa ferramenta para tirar uma muda da nossa planta. Estou gravando um outro vídeo sobre isso, tá? Mas aqui, então eu vou trocar a minha planta aqui, deixar ela de lado aqui um pouquinho, para colocar ela no vaso novo, no vaso maior, e também um tutor maior, porque os ramos que já estão saindo, estão ficando para fora, estão ficando pesados, correndo risco até de quebrar. Então eu vou colocar esse tutor aqui de fibra de coco. É um tutor bem bacana, que existem de outros tamanhos, né, menores. Aqui eu já comprei um bem grande para a planta virar uma torre mesmo. Mas esse tipo de tutor tem outros pequenos que a gente consegue encaixando depois um sobre o outro à medida que a planta cresce. E a gente simplesmente enfinca aqui na terra do nosso vaso. Então é um sisteminha bem interessante. Então vou tirar minha planta aqui do vaso antigo, tentando não mexer muito com as raízes, né, para que a planta não sinta tanto. Então vou dando alguns tapinhas aqui para ela soltar bem. Eu estou sentindo que ela está soltando, vamos ver se eu já consigo puxar ela inteira aqui. Nesse caso, que a gente já só está fazendo replantio, se você está puxando e vê que não está saindo, se for um vaso desse de plástico mais básico, se for o caso, você pode cortar aqui o seu vaso, tá? Para preservar o máximo de raízes da sua planta. Mas aqui no caso, estou vendo que ela já está saindo bem. Então aqui eu consegui tirar o torrão bem inteiro dela, sem desfazer. Essa aqui é a forma ideal que a gente quer. Vou pegar meu vaso novo aqui preparado e vou alocar minha planta aqui dentro. Lembrando que a gente quer manter a altura aqui do colo da planta, que a gente fala, né, alinhado aqui com o topo do nosso vaso. Então aqui eu tenho que preencher mais de substrato. Ainda eu só tô com a drenagem preparada, né? Eu não preenchi o meu vaso. Vou colocando aqui o substrato ao redor da minha planta e vou levantando para que o substrato entre lá por baixo, né? A gente quer preencher bem. Vai dando alguns tapinhas aqui ao redor para que realmente fique bem assentado, né? Não fique espaço de ar. A gente precisa ter o substrato bem firme ao redor das raízes, não pode ficar um substrato solto. Agora aqui eu vou trocar o tutor da minha planta. Ó, a gente vê que ela tá nessa madeira aqui já, né? Mas olha o tanto ainda que eu tenho de planta aqui para cima. Já tá o dobro do tamanho aqui do meu tutor, né? E ela aqui, ela tá com algumas amarrações com fitilho. Então vou cortar essas amarrações. A gente vê que a gente tem aqui algumas raízes presas no tutor antigo. Então vou tentar fazer isso sem lesionar, sem perder muitas partes da minha planta e colocar o meu tutor novo. O vaso aqui já está ok, num padrão legal de plantio, né? O colo aqui da planta já no alinhamento do vaso, já ficou numa altura bacana, a gente foi assentando bem, uma boa quantidade de substrato, bem adubado. E agora a gente vai trocar o nosso tutor, tirando aqui os fitilhos e tal de amarração. Esse novo tutor eu vou usar aqui um cordão de sisal, mas pode usar um barbante, né? Evite usar
fitilho assim, porque na medida que a planta cresce, isso pode dar uma estrangulada na planta depois. Então use coisas mais flexíveis, como barbante, ou no caso eu gosto de usar aqui um cordão de sisal. Então aqui com o nosso tutor novo, vou enfincar aqui no centro do vaso. E pronto, olha como ele já fixa bem aqui, né? Agora, ramo por ramo da minha planta, vou escorando aqui no tutor e vou amarrar aqui com o nosso cordão de sisal. De não amarrar muito forte para não estrangular a planta. Deixando bem firme aqui, a gente não quer que a nossa planta ficar solta, ela já está uma planta bem grande, tá? Então se a gente deixa ela muito bamba, ela é capaz de ela romper, né, os seus ramos, por isso que a gente fez bem amarradinho assim em vários pontos. E agora a gente vai fazer um acabamento aqui por cima do vaso, utilizando o esfagno. Eu acho que ele dá um acabamento legal e segura uma boa umidade. E é legal de depois da gente fazer o nosso acabamento, que a gente precisa, sempre que a gente faz um replantio aqui, fazer uma boa irrigação aqui para reidratar as raízes e para assentar bem aqui o nosso substrato também. Esse acabamento você pode fazer também com casca de pinos, com pedrinha eu não recomendo, porque a pedra depois compacta essa camada superficial, né, do substrato, e a planta respira pela raiz também, então a gente não quer que fique uma camada superior compactada. Você pode usar palhada, resto de folhas secas trituradas, isso evita também, além de segurar a umidade, também evita ervas daninhas aqui por cima, né? Terminando aqui, a gente vai fazer uma boa irrigação, bem irrigado mesmo aqui ao todo ao redor de nossa planta. Então tá aqui a planta já no seu novo vaso, no vaso maior, com o novo tutor bem fixadinho. Forma rápida nosso experimento, né, que a gente está tentando tirar uma muda aqui. Vou mostrar para vocês em outro vídeo. Esse tutor ele é muito bacana, ele é de fibra de coco, né, ele permite um bom enraizamento da planta. Aqui depois uma boa fixação, é um sisteminha bem legal. Então tá aqui finalizado de forma rápida como você prepara seu vaso e de como você vai tutorar sua planta também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.